Depois que foi anunciado que o Hayden voltaria para o papel de Anakin Skywalker, eu passei a imaginar que a série teria grandes chances de trazer cenas de flashbacks das Guerras Clônicas. E a minha expectativa principal para esses possíveis flashbacks é que eles não fossem só fanservices aleatórios, mas sim recorte de momentos importantes para essa nova história. E a série superou minhas expectativas em relação a esse aspecto, com um roteiro que conduziu um episódio inteiro com paralelos entre o passado e o futuro da relação do Anakin com o Obi-Wan, com indicações que refletem quais escolhas esses personagens fizeram no passado que impactariam diretamente nos conflitos que eles enfrentariam no futuro. Your need for victory, Anakin, it blinds you. Fala aí, pessoal, tudo tranquilo? Eu sou o Kaique e vamos bater um papo sobre a quinta parte de Obi-Wan Kenobi, um episódio que, pessoalmente, eu achei melhor que o quarto. Como um filho da geração prequel, é claro que a abertura do episódio me deixou com um baita sorriso no rosto, com esse retorno para essa relação, que é a base da Era da República. Só que num único corte, a cena inverte todo esse tom de nostalgia reconfortante, para se tornar o que ela é agora, que é parte das lembranças rancorosas que alimentam a vingança do Vader. Então, além de ser uma memória incrível de se reviver, o flashback cumpre o seu papel por desenvolver as motivações dos personagens da história. E no caso do Vader, é uma vingança que parte de uma mistura de rancor com traição, por tudo que essas duas figuras viveram juntas. Where is he? Por outro lado, o flashback teve um pequeno detalhe que poderia ter sido aprimorado, que foi o visual do Hayden. Porque por mais que ele esteja realmente muito bem conservado, ele não deixa de ter uma aparência mais adulta do que o Anakin dessa fase tinha. Como a cena está mostrando um momento de mentoria do Obi-Wan, onde ele ensina a um aprendiz mais jovem e inexperiente, esse contexto poderia ficar mais fiel à sua proposta, se o Hayden tivesse recebido algum tipo de rejuvenescimento mais efetivo. Seguindo lá para a base de Jabin, a série responde algumas dúvidas que eu tinha sobre os rumos da história. No último episódio, eu fiquei me perguntando se o Obi-Wan levaria Leia direto para Alderaan, ou se algum outro motivo faria a saga do resgate ter mais uma parada. E como o episódio explica, acontece que os rebeldes têm um tempo limitado para salvar os outros refugiados, que precisam tanto de resgate quanto a Leia. Então o roteiro justifica muito bem essa nova parada da viagem do Obi-Wan com a Leia, com ele tendo que voltar mais uma vez para a base de Jabin antes de terminar sua missão. Seguindo em frente, o ataque imperial começa e mais uma vez o flashback volta para complementar a narrativa da série. Só que dessa vez revelando o ponto de vista do outro envolvido na cena, o do nosso Ben Kenobi. A impulsividade é uma das características principais do Anakin, e depois de anos ao lado dele, é claro que o Obi-Wan já saberia melhor do que qualquer um que o Vader continuaria sendo tão impulsivo quanto ele sempre foi. E a série representa muito bem essas características principais dos seus personagens, fazendo elas serem refletidas nas suas ações. Por exemplo, a coreografia do Anakin tem golpes muito amplos, que são diferentes dos do Obi-Wan, que mostram como ele é exagerado na sua agressividade. E é essa mesma característica do personagem que motiva a estratégia de combate do Vader, que é algo que o Obi-Wan desvenda perfeitamente. Launch the attack. É interessante lembrar que numa cena um pouco antes do início do ataque, o Obi-Wan tinha descoberto vários sabres de luz deixados para trás. E esse momento é importante para indicar a mentalidade do Obi-Wan para superar os conflitos da história. Esses sabres são a herança de batalhas perdidas, de combates que foram travados, mas que ainda resultaram em perdas. E é esse tipo de desafio que o Obi-Wan enxerga na sua frente agora, como um conflito que ele sabe que não pode vencer numa luta direta. Ele diz que se eles tentarem lutar, eles não vão sobreviver, mas ele assume que eles não precisam lutar, porque ele consegue ver a situação além de uma mera disputa de poder. Nessa sequência da invasão, uma parte do episódio que não funcionou com muita naturalidade pra mim foi a cena da mensagem do Bail pro Obi-Wan. Acontece que o Bail manda essa transmissão por estar preocupado com o Obi-Wan,
porque ele sabe que ele está correndo o risco de ser capturado pelo Império. E o grande medo dele é que, caso Obi-Wan seja achado, o Império descubra os segredos sobre os irmãos Skywalker. Só que mesmo com o Bail sabendo os riscos de uma possível captura do Obi-Wan, ele manda uma mensagem que revela todos os segredos dos Skywalker para o comunicador do Obi-Wan, que é justamente a pessoa que ele sabia que podia estar nas mãos do Império. Então existe uma certa incompatibilidade entre as intenções do Bail e a forma como ele revela os segredos dos Skywalker na sua mensagem, que é algo que não fica muito natural para mim no diálogo dele. Fica claro que a série constrói o texto da mensagem dessa forma para que ela seja o suficiente para a Reva descobrir os segredos do Obi-Wan no fim do episódio. Então, por causa dessa justificativa, que parte diretamente das necessidades do roteiro, o resultado desse diálogo é uma progressão que conduz a trama de uma maneira mais forçada, que não é tão natural de acordo com seus próprios personagens. No desenrolar do episódio, a teoria que eu venho comentando desde o primeiro vídeo de análise da série foi finalmente confirmada como todo mundo esperava, que é o fato da Reva ter sido uma Youngling lá na Ordem 66. E essa revelação cria conexões bem interessantes entre ela e o Obi-Wan. Por mais que o Anakin tenha feito suas próprias escolhas para cair para o lado sombrio, o Obi-Wan se enxerga como responsável pelo destino dele. Até por isso que ele diz que falhou com ele, como sinal desse fracasso que ele vê em si mesmo. Então, como consequência, o Obi-Wan também se vê como responsável por parte do destino da Reva, porque ela só foi atacada e transformada em Inquisidora porque o Anakin se juntou ao Império. E a série declara essa sensação de culpa, com a própria terceira irmã apontando a responsabilidade do Obi-Wan sobre os traumas que ela sofreu. He was your Padawan. Why didn't you stop him? Why didn't you save us? E além disso, as intenções da Reva são detalhadas mais a fundo, com ela revelando seu objetivo de vingança contra o Vader, o que também já era bem esperado. E essa dinâmica confirma o que já vinha se desenvolvendo até então, que é um tipo de triângulo de relações entre ela, o Obi-Wan e o Anakin. Eu tinha dito em algum vídeo de análise anterior que a série estava construindo uma relação entre o passado desses três personagens, e esse episódio firmou de vez essa conexão e justifica qual que é o papel da terceira irmã dentro dessa história, como algo que foi um produto das escolhas do Anakin e do Obi-Wan, que acabou aproximando esse encontro deles no futuro. Eu até imaginava que a Tala pudesse acabar morrendo no fim da temporada, mas quando a cena foi executada de fato, a ternura demonstrada entre ela e o Ned nos momentos finais dos dois despertou uma sensação de perda que foi bem mais intensa do que eu esperava, para dois coadjuvantes tão recentes assim. E o desenrolar desse sacrifício indica uma conexão com o futuro do Obi-Wan, porque a Tala se sacrifica para garantir que o Obi-Wan siga adiante na sua luta, o que permite que o Ben Kenobi se sacrifique lá no futuro do episódio 4, para salvar o amanhã do Luke, do Han e da Leia. Quando o Obi-Wan se entrega para Reva, a forma como ele manipula os planos dela é muito expressiva sobre a filosofia dele como um Jedi. Antes de se entregar, ele dá o seu sabre pro Raja e diz que existem várias maneiras de se lutar que vão além das suas armas. E essa frase forma um contraste com a sequência de flashback do episódio, quando o Anakin desarma o Obi-Wan e já toma o duelo por vencido, até ser derrotado de surpresa. Então repara que nos dois períodos, o Obi-Wan enxerga uma forma de agir que vai além das suas armas. Mas os oponentes dele, tanto a Reva quanto o Anakin, se mantêm presos às suas agressividades, e eles perdem por causa disso. O Obi-Wan sabe que a Reva vai seguir a vingança contra o Vader a todo custo, porque a sede de vingança dela é igual à do próprio Vader, como resultado do lado sombrio da força. E é essa falta de visão
que permite que o Obi-Wan seja superior aos seus oponentes. Are you gonna fight without a weapon? There are other ways to fight. E só para encerrar os comentários sobre os flashbacks, foi bem interessante ver os instintos agressivos do Anakin serem reproduzidos com a mesma sequência de golpes que o Luke daria contra ele mesmo, lá no episódio 6, quando o Luke também se deixou levar por um breve momento pela sua raiva. No final do episódio, o Vader usa o seu poder para capturar a nave dos rebeldes, numa das maiores demonstrações de poder físico da força já mostradas em todo o universo. E a demonstração exagerada de poder ganha uma importância que vai além do espetáculo visual, porque é esse excesso de foco no poder, que atrai tanto o olhar do público quanto do Anakin, que causa a falha do Vader na sua missão. Depois disso, a luta da Reva contra o Vader tem sequências de golpes super maneiros, feitos pelos dois personagens, mas o que também é interessante sobre a luta é que ela mostra mais uma vez como o Anakin perde ao se deixar levar pela sua agressividade. Ele poderia se defender da Reva em segundos, já que ele é dezenas de vezes mais experiente do que ela. Mas mesmo assim, ele se dedica totalmente a se provar em combate, para humilhar seu oponente. Só que depois de alcançar essa vitória que ele tanto queria, o Vader acaba perdendo a pista para o maior segredo da sua vida, que estava exatamente ao lado dele. Então o que acontece com o Vader é justamente o que é indicado lá nas cenas de flashback. A busca por vitória deixa ele cego, até para o segredo que poderia mudar toda a vida dele no futuro. Your need for victory, Anakin, it blinds you. No final da luta, o Grande Inquisidor volta à cena, como já era esperado por todo mundo, e as manipulações do Vader sobre a Reva ficam mais evidentes. Ele usou a terceira irmã como uma simples ferramenta e descartou esse item quando ele não teve mais uso, o que é o tipo de conduta esperada de um usuário do lado sombrio e principalmente do Vader. Houve um debate muito grande sobre o fim do último episódio, pela forma como o Vader parece perdoar a Reva e deixar ela viva, mas nesse episódio as intenções dele ficam muito bem claras e coerentes com o que ele é, porque a gente vê que as escolhas dele nunca partem de uma intenção de misericórdia ou de reconhecimento. Ele só mantém as peças que ele quer usar, e quando ele não quer mais, ele descarta. Na conclusão do episódio, a Reva descobre a verdadeira extensão da família Skywalker e a narrativa destaca a presença do Luke lá em Tatooine. Então tudo indica que no próximo episódio a gente vai voltar lá para Tatooine e a Reva vai correr atrás dos segredos dos Skywalker. Eu fico um pouco apreensivo para ver como esse encontro pode ser conduzido, porque eu não sei até que ponto o personagem do Luke poderia ter contato com uma inquisidora, mas ainda se mantendo coerente com as experiências que ele carrega no futuro do episódio 4. Porque o Luke não tinha conhecimentos tão profundos assim, nem sobre o Império, sobre a Força, sobre os sabres de luz. Então fico apreensivo para ver qual tipo de contato que ele vai ter com esses elementos do universo de Star Wars. Mas enfim, vamos esperar para ver. Então vamos lá, minhas impressões finais sobre o episódio. As relações entre o Obi-Wan, o Anakin e a Reva foram bem entrelaçadas e com motivações coerentes com a personalidade de cada um dos três personagens. O Obi-Wan e o Vader são personagens clássicos que já carregam décadas e décadas de histórias, e o desenvolvimento da Reva consegue se adaptar com coerência ao que já tinha sido estabelecido sobre esses dois personagens já tradicionais. A série até usa algumas alavancas de roteiro para avançar sua história mais rápido, mas o desenvolvimento dos personagens envolvidos ainda compensa a jornada para mim. Então, galera, esse foi o meu review da parte 5 de Obi-Wan Kenobi, porque existem muitos detalhes que têm que ser bem amarrados para que a história fique coesa com o episódio 4, e além disso, o mais importante é que essa história em si termine sendo bem contada, mas enfim, isso é uma expectativa que depende de infinitos fatores que a gente só vai descobrir semana que vem. Então, enfim, puder deixar o seu like se eu gostei, eu agradeço muito, me ajuda consideravelmente, e a gente se vê na próxima semana com o grande finale da série. Então fico por aqui, valeu e um abraço.